Hoje vamos falar sobre o tão polêmico reajuste fiscal, onde na semana passada houve uma votação bastante discutida em todo o país e a gente precisa compreender o que é esse reajuste fiscal. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a economia, seja de uma forma macro ou seja de uma forma micro, ela tem suas mesmas regras, seus mesmos princípios. Óbvio. Para toda despesa precisa existir uma receita. Então, eu só posso gastar se eu tiver adquirido um recurso, se eu tiver arrecadado. Muitas das vezes, a gente precisa também compreender que nós, como os donos de casa, de uma forma geral, economia familiar, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, a gente precisa controlar as finanças, a gente precisa, na verdade, compreender e ter a certeza do que a gente arrecada, do que a gente ganha, do que a gente recebe de salários, para poder gastar somente aquilo que é essencial e ainda respeitar as reservas. O país é da mesma forma. Então, o que a gente pode concluir com isso é que se eu preciso ter uma autorização para mudar as regras do jogo do poder legislativo quanto executivo, é porque eu não fiz o meu dever de casa de uma forma geral. Ou seja, eu gastei muito mais do que eu arrecadei. Eu gastei muito mais do que o que eu recebi. E aí é preciso ter esse reajuste fiscal de forma que eu, na verdade, possa gastar mais, possa, na verdade, cortar algumas despesas que às vezes são essenciais e que são legais, para que eu possa, na verdade, bater ou alcançar aquilo que a gente chama de meta fiscal. Então, todas as vezes que isso acontece, é preciso que o Poder Legislativo autorize, é preciso que o Poder Legislativo mude as regras, mude a lei. É como se lá em casa eu gastasse bem mais do que o que eu arrecadei e eu fosse conversar com meu patrão para me pagar mais, ou então eu fosse conversar com aquela pessoa a quem eu fiz as despesas, perdoasse as minhas dívidas ou me autorizasse a gastar mais. Então, esse reajuste, de qualquer forma, demonstra que o governo não anda fazendo seu dever de casa. Assim como nós, donos de casa, temos feito. Temos segurado as nossas despesas para que a gente possa, na verdade, se manter administrando lá. Então, reajuste fiscal nada mais é do que organizar novamente as contas de casa e, para isso, eu preciso, muitas vezes, cortar na própria pele diante daquele dever de casa que não foi bem feito. Professor Dinarte Fernandes, direto ao ponto.